Oi, pessoal. Hoje na nossa aula de conforto lumínico, a gente vai falar sobre três assuntos, tá? Vou dividir nossos vídeos em três. Primeiro, terminologias. Segundo, a gente vai falar sobre cada tipo de ambiente de uma residência e alguns também comerciais. E em terceiro, a gente vai falar dos efeitos de iluminação, tá? Então, a gente vai começar aqui por alguns termos importantes. Então, começando lá pelo tipo de luz que eu quero que tenha no meu ambiente. A gente tem três tipos de luz. A gente pode trabalhar com uma luz difusa, ou também chamada de luz direta. A gente pode trabalhar com luz indireta e a gente pode trabalhar também com luz direcionada. A luz difusa, que é essa primeira, é a luz igual a gente tem geralmente, né, na nossa sala de aula, tá? Às vezes no nosso quarto, que é uma luz dispersa, né, que produz poucas sombras e é bastante utilizada em ambientes de trabalho. Tá? A lâmpada fluorescente, algumas lâmpadas de LED, elas vão proporcionar essa luz direta. Tá? Então a gente tem ali a fonte de luz e ela vai iluminar, né, ali o nosso ambiente. A luz direcionada é esse tipo de luz que marca esses fachos na parede, ou no piso, ou no teto. Tá? Então, é uma luz que ela se projeta através de refletores e tem o fluxo luminoso dela ele fica direcionado. Tá? Então, ela vai produzir esse efeito de luz e sombra, como a gente está vendo aí na imagem. Então, é interessante esse tipo de luz para a gente dar destaque em uma parede que tenha uma textura diferente. É também interessante a gente utilizar para dar destaque em algum objeto que a gente acha interessante, em algum móvel, tá? Então eu consigo modelar, né, essa luz. Mas ela não serve como uma iluminação geral, tá? Porque ela vai ter um fluxo luminoso muito baixo. A luz rebatida ou luz indireta é uma luz que ela vai ser rebatida por alguma superfície. Então, esse efeito que a gente está vendo nessa imagem aí, que é a sanca, a gente tem a fonte de luz lá por dentro do forro de gesso, ele vai bater na superfície do teto e ser refletido para o ambiente. Então, no caso, a luz vai ser refletida pelo teto ou pela parede, tá? Então, é um tipo de luz mais suave, também não produz muita sombra, mas a gente não consegue ter um alto nível de iluminância com essa luz. Então, ela é mais para ambientes de sala, né, de residência. A gente geralmente não trabalha em locais de produção, né, locais de trabalho. Um termo importante vocês saberem é o IP da lâmpada, que é o índice de proteção da lâmpada ou da luminária. Tá? Então, as luminárias, principalmente quando a gente vai colocar elas do lado de fora, né, é importante que a gente analise esse índice de proteção delas. Que seria? A gente tem lá IP e dois números. O primeiro número é a proteção que essa luminária vai ter em relação a corpos sólidos. Tá? A entrada de mosquitos, bichinhos, né? Acontece às vezes em casa, dependendo da luminária que a gente tem, de encher de bichinho lá dentro, né? Porque ela não tem uma alta proteção a corpos sólidos, né? Poeira, entra sujeira. E o outro número é uma proteção contra a água. Tá? Então, quanto maior forem esses números, mais protegida é a minha luminária em relação à umidade ou corpos sólidos, tá? Então, para ambientes externos, isso é bem importante que a gente analise. Aqui a gente encontra também, em relação às luminárias e às lâmpadas, a curva fotométrica. Né? Ela vai descrever como é o comportamento do meu facho de luz, né, quando ele sai da minha lâmpada ou da minha luminária. Então, como vai ser o facho de luz, né, que está saindo dela? Então, ele vai me mostrar ali um diagrama onde a gente tem, né, como é o facho de luz transversal e longitudinal dessa nossa lâmpada ou luminária, tá bom? Um termo que é bastante usado também quando a gente fala de iluminação é a questão do ciclo circadiano, que é o ritmo biológico do nosso corpo, né, de cada ser vivo. Luz e sombra são dois elementos importantes para o nosso ciclo circadiano. Então, quando está durante o dia, a gente, né, o nosso corpo, ele sabe que ele tem que estar acordado.
e quando fica escuro, o nosso corpo ele entra em momentos de sono e vigília. Então, a iluminação ela pode ter uma interferência no nosso ciclo circadiano. Tá? Então, quando a gente quer que o nosso organismo ele produza, né, a gente pode trabalhar com uma luz mais branca. E quando a gente quer estimular o início da produção de melatonina, que é o nosso hormônio do relaxamento, a gente pode trabalhar com uma iluminação mais amarelada, como num quarto, por exemplo, para induzir ao sono. A gente tem essa NBR, tá? ISO 8.995-1 de 2013, que é uma norma para iluminação de ambientes de trabalho, tá? Ela substitui a NBR 5413. Então, ela vai seguir parâmetros internacionais em relação a esses dados, né? Então, ela vai falar sobre a iluminância para cada tarefa, né? Então, por exemplo, eu estou projetando um escritório lá de arquitetura, né? Então, quanto eu preciso ter de iluminância nesse escritório, numa sala de reunião, num teatro, né? Em cada tipo de ambiente, ele vai definindo para a gente qual é a iluminância que a gente tem que ter para aquela tarefa. Tá? Então, é uma norma bem importante para essa questão de iluminação.